Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver um fundo imobiliário meio diferente aqui, o LUGG11, o fundo da Inter, e é um fundo imobiliário residencial. Então, se você quiser todas as informações sobre esse fundo, fica ligado até o final do vídeo para saber sobre ele. Então, quais são as características desse fundo aqui? Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não tenha se inscrito ainda. Já deixa uma curtida no vídeo aí, não custa nada e ajuda bastante o nosso trabalho aqui e ajuda na divulgação do nosso canal. E o objetivo do fundo é oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos imobiliários de natureza residencial. É o primeiro fundo residencial 100% de aluguel no Brasil. É uma modalidade realmente diferente, tem alguns riscos maiores aqui com relação a crédito, principalmente, né? Porque a gente sabe que é um pouco mais complicado pessoas do que empresas, né? Então é mais difícil, por exemplo, uma Magazine Luiza, né? Uma empresa negociada em bolsa dar um calote do que uma pessoa. Infelizmente, assim, a gente tem problemas, né? Todos nós temos problemas. Então, se você está alugando sua casa, talvez aí até na pandemia a gente viu bastante disso, as pessoas tendo que arrumar casas um pouco mais baratas. Então, esse fundo acaba tendo esse tipo de problema com os seus inquilinos, pode ter esse tipo de problema com os seus inquilinos. Lembrando, não estou recomendando que você compre ou venda esse fundo, só estou trazendo aqui uma reflexão para você ter caso você vá investir nele. O código de negociação é LUGG11, o nome aqui é logo Fundo de Investimento Imobiliário, como eu falei, a administradora é Inter, DTVM, e tem uma taxa aqui de 0,76% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, que a gente vai ver já o patrimônio líquido. São 112 milhões de reais de patrimônio líquido, isso dá 125 reais por cota, tá? O rendimento no mês foi de 58 centavos por cota, são 452 unidades disponíveis para locação, a cota de valor de mercado aqui R$ 80 reais. Então a gente está falando de um desconto aí de mais de 40 reais que esse fundo tem com relação ao valor da cota mercado, tá? E o valor de mercado aqui em 71 milhões de reais, o dividend yield de 0,72%, a inadimplência de 2,83%. Como eu comentei, a inadimplência aqui tende a ser um pouco maior, talvez, do que fundos que alugam seus imóveis para empresas, tá? São 4.097 cotistas, 900 mil cotas, um yield anualizado aqui de 8,7% e uma vacância de 3,5%. Essas são as informações básicas do fundo. Vamos dar uma olhada aqui agora na parte mais financeira aqui do fundo. Mas antes a gente vê aqui que em abril o fundo teve uma taxa de ocupação de 96,5% e distribuiu 58 centavos por cota, representando esse dividend yield aí de 8,7% sobre a cota de fechamento do mês. E agora sim, a parte mais de resultados aqui do fundo. Então, em janeiro, fevereiro e março, 733 mil reais de receitas, teve um aumento aqui com relação a janeiro, tá? Em março. O resultado caixa de 582 mil reais, depois das despesas que o fundo teve. Também um aumento com relação a janeiro de 2022, resultado a distribuir de R$ 582.762, também, novamente, comparativamente com janeiro, está maior, tá? E o resultado aqui, o rendimento distribuído de R$ 549 mil reais, 61 centavos distribuídos por cota, também um aumento interessante aqui com relação a janeiro. Então, o rendimento distribuído aqui é o número de cotas vezes o valor distribuído por cota, foram R$ 549 mil reais. Aqui o histórico de distribuição e cota, tá? Então o valor da cota está em cinza, o valor da cota mais rendimentos em laranja e o IFIX base 100 nessa cor mais escura aqui, nesse cinza mais escuro, o CDI está em preto, tá? Então a gente vê que o CDI está batendo todo mundo aqui, não tem jeito, está batendo todo mundo. O valor de cota mais rendimentos consegue ficar ligeiramente acima aqui do IFIX na base 100, o valor da cota realmente não consegue, está abaixo até do IFIX, como a gente pode ver aqui, e o histórico é desde a criação do fundo, tá? Do IPO lá em dezembro de 2019 até agora, em abril de 2022. Aqui com relação ao histórico de rendimento, então a distribuição por cota são essas barras aqui em cinza e o yield mês anualizado também aqui essa linha em laranja. Lá em abril de 2021 foram 50 centavos distribuídos, 6,3% de yield no mês anualizado. Eu fui buscar lá o valor da cota 94,99 no final de abril de 2021 e agora em abril de 2022 fechou em R$ 80,03, tá? Então a cota teve uma distribuição de 58 centavos, então aumentou, né? Foi um incremento aqui de 8 centavos com relação a abril de 2021. E claro que além de ter um aumento na distribuição, o yield também vai aumentar, porque
afinal a cota abaixou o seu preço, tá? Para R$ 80,03. Então, mesmo aumentando a distribuição, com a cota abaixando o seu valor também, o yield tende a ficar mais alto. A taxa de ocupação do fundo tem se mantido estável ali desde o primeiro trimestre de 2021, 96% agora em abril de 2022, e a taxa de distratos teve um boom aqui no segundo trimestre de 2020, que foi bem quando estourou a questão da pandemia, e a gente vê aqui atualmente 3,2%, comparando lá com o primeiro trimestre de 2020 em 7,6%, está realmente abaixo, a menos da metade aqui do que era a taxa de distratos lá no primeiro trimestre de 2020. A ocupação por empreendimento são 4 empreendimentos diferentes aqui, o Cipreste, Ecovil, Lindóia e Cenário. Então não sai muito da faixa ali, todos estão acima de 90%, tá, de ocupação, desde lá do primeiro trimestre de 2021 até agora, abril de 2022. E a gente vê o portfólio seguro inadimplência aqui. Então, como que a gente tem a distribuição, né? São 4 empreendimentos, a receita é bem dividida aqui por imóvel, tá? Então, Ciprestre 20%, Ecovil 21,7%, Lindóia 26,8% e Cenário 31,2%. A receita por estado, como a gente tem aqui em São Paulo, 31,2%. Minas Gerais 20,3% e Paraná tem uma concentração um pouco maior aqui, quase metade da receita oferida no período foi advinda do Paraná. E o tipo de locatário, realmente o foco, pessoas físicas, tá? Pessoas jurídicas, menos de 2% aqui. O destaque para o Paraná, como eu falei, quase metade da receita, e para as pessoas físicas, que são quase 100% dos locatários. E a gente vê aqui também a questão do seguro, né? Então, a seguradora garante a inadimplência dos contratos pessoa física, cobrindo os valores relativos a aluguel, condomínio e IPTU, danos ao imóvel, água, luz, pintura interna e multa rescisão acrescido de juros, limitado às coberturas contratadas. Ao verificar o inadimplemento de até uma parcela de aluguel, a seguradora é acionada e caso o locatário não realize o pagamento do débito no prazo de um mês, a seguradora vai pagar as parcelas que foram cobradas do locatário que estiverem relacionadas na tabela acima, como a gente viu aqui, certo? E o vencimento dos contratos. Então, os contratos são corrigidos pelo IPCA nos próximos 12 meses. Então, aqui em setembro, outubro e novembro, a gente vê uma concentração aqui, quase 30% dos contratos a serem corrigidos. E o cronograma de vencimento dos contratos aqui por percentual, os contratos vigentes agora em abril de 2022, certo? Então, a maior parte deles vai vencer aqui, ó, entre o quarto trimestre desse ano, o primeiro e o segundo do ano que vem, e aqui em 2023, né, o finalzinho de 2023 e 2024, tá? Então, basicamente, todos os contratos vão vencer entre esse ano e até o primeiro semestre do ano que vem, e entre o último trimestre do ano que vem e o terceiro trimestre de 2024. É um ponto de atenção, são contratos relativamente curtos, né? Se a gente for comparar principalmente aí com lajes, como esse fundo é bem diferente, a gente não tem muita base de comparação, né? Mas se a gente for comparar com lajes, a gente tem que as lajes corporativas geralmente têm os contratos vencendo lá para 2026, 2025, galpões logísticos, então, coisas vencendo 2030, 2030 e pouco, são relativamente curtos aqui, deve ter um giro um pouco maior nos locatários. Agora vamos para os imóveis em si, né? Então, o imóvel Lugo Ciprestre, a gente tem algumas informações aqui, fica na Rua das Espatódias, 610, área média de 41 metros quadrados, tá? São 103 unidades na região de Belo Horizonte. As locações se iniciaram em janeiro de 19 e o aluguel de quase R$ 30 aqui por metro quadrado. Então tem uma comparação aqui em dezembro de 21 com março de 22. A gente vê a região Cipestre aqui, não alterou muito a questão do preço. A gente tem aqui o residencial Lugo Ecovil, fica em Curitiba, no Paraná. Então, as informações aqui, Rua Casemiro Augusto Rodac, 287, 49 metros quadrados aqui de área média, quase 50, são 86 unidades, a obra está concluída, tá? Locações se iniciaram em outubro de 19, R$ 34,93 o aluguel por metro quadrado, em média aqui nesse imóvel residencial em Curitiba. E aqui a gente vê o Ecovil, em dezembro de 21, R$ 1.612 e 1.816 agora em março de 2022. Teve um leve aumento aqui com relação ao aluguel. O residencial Lugo Lindóia fica em Curitiba também, no Paraná. Tem as informações aqui, Rua Capitão João Zaleski 750, 46,82 metros quadrados, 128 unidades. Foi iniciada a locação aqui em abril de 2020. O aluguel por metro quadrado pedido R$ 31,51. Tá? Então a gente tem aqui
comparação em dezembro de 21, tá? Estava em 1.512 e agora 1.562, é um leve aumento aqui, não muito relevante. E o residencial Lugo Cenário, que é o único que fica aqui no estado de São Paulo, na região de Campinas. Tem algumas informações aqui sobre o imóvel. Então, Rua Santa Maria Rossello, 180, área média de 42 metros quadrados, 120 unidades. As locações se iniciaram em agosto de 2020 e o aluguel já é bem mais alto do que nas outras regiões, são R$ 42,07 aqui por metro quadrado. Então, a gente vê aqui em dezembro de 21, 1.811 aqui cenário e 1.831 agora em março de 22 também não foi um aumento muito relevante aqui no valor. Então é isso, diz aí o que você achou desse fundo, um fundo um pouco diferente aí, tem alguns imóveis focados na parte residencial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, aperta o botão curtir aí. Se não assinou ainda, se não se inscreveu no canal, inscreva-se. Eu vou deixar um botão aqui nessa tela final para você poder fazer isso. Também uma playlist com fundos imobiliários que a gente já viu aqui no canal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!